Oi pessoal, tudo bem? Nesse momento nós estamos enfrentando a pandemia do coronavírus. Felizmente nós não podemos estar juntos e nesse momento estar separado é a melhor opção. O isolamento para evitar a propagação desse vírus tão danoso à saúde da população, não só do Brasil como mundial. Então nós estamos aqui possibilitando para vocês alguns vídeos, algumas discussões, alguns debates sobre temas importantes da nossa história. No nosso caso, hoje a gente vai abordar a questão da história do Brasil e o início da nossa colonização. Lembrando, que o que nós chamamos de período pré-colonial refere-se justamente às 3 primeiras décadas nas quais os portugueses não efetivaram a colonização do território brasileiro. Isso teve por principal motivo o comércio com o Oriente, que era muito lucrativo, e o fato dos portugueses não terem encontrado metais preciosos no nosso território de imediato, o que não despertou o interesse logo de efetivar a colonização. Contudo, tanto o medo de perder o território como o declínio do comércio com o Oriente forçou os portugueses a iniciarem esse processo de conquista, e de colonizar todo o território. Inicialmente, a estrutura administrativa do Brasil acabou concentrando em cima das capitanias hereditárias, a primeira forma de ocupar o território, já que os portugueses não tinham, o rei de Portugal não tinha a coroa portuguesa como efetivar essa colonização, ele praticamente disponibilizou esses territórios para que os capitães donatários, senhores poderosos, pudessem fazer isso e ocupar o território. A criação do governo geral, que foi uma forma de centralizar o poder, já que as capitanias serviram para ocupar o território, mas não teve um retorno econômico como era imaginado, a não ser a questão de Pernambuco e São Vicente, que prosperaram. E a criação das câmaras municipais, que serviam como ela administrador da colônia propriamente dita, os que estavam mais próximos, nas vilas, quem administrava de fato, as chamadas câmaras dos homens bons. Muito embora nós sabemos que esse termo bons não pode ser usado aí na essência, já que bons eram somente aqueles homens que tinham poder econômico, ou seja, os membros da elite. O fato é que os portugueses precisavam de um produto que fosse rentável, que tivesse lucratividade, que tivesse bom mercado na Europa. E o açúcar foi o escolhido, porque os portugueses já tinham experiência no cultivo da cana-de-açúcar na Europa, na África. O açúcar tinha boa rentabilidade, tinha condições climáticas muito boas no Brasil. Então se efetiva a colonização do açúcar brasileiro, principalmente século XVI e século XVII, que marca o ciclo do açúcar, na região nordeste do Brasil. E esse açúcar ele é fundamental, torna-se fundamental a participação holandesa por conta do poderio econômico, do transporte, do refino e do financiamento que os holandeses promoveram aqui no período do ciclo açucareiro do Brasil. É bom lembrar que a estrutura colonial açucareira esteve em cima da plantation, o chamado latifúndio, a monocultura, a produção voltada para o mercado externo e principalmente o trabalho escravo. Temos que ter muita atenção nessa questão do trabalho escravo, pessoal, porque inicialmente se utiliza o trabalho escravo indígena. Depois gera-se até uma polêmica, em termos historiográficos, nessa substituição do trabalho indígena pelo trabalho africano, do negro africano. Não que haja uma substituição por completo, os índios continuaram sendo muito utilizados como escravos, mas com boas restrições, principalmente por pressões como, por exemplo, da igreja. Mas o fato de que o trabalhador escravo africano não aceitou ser escravo, assim como o índio também não era preguiçoso. O que nós temos que ressaltar aqui é que o tráfico negreiro era muito lucrativo. Muitos traficantes de escravos tinham muito mais poder econômico do que boa parte dos senhores de engenho. Então o tráfico foi o principal fator, a lucratividade desse comércio foi o principal fator para incentivar a escravidão. E claro que a necessidade de mão de obra foi um dos fatos determinantes. Lembrando que nós tivemos outras atividades econômicas aqui subsidiárias, a própria questão das drogas do sertão vai ser presente. Mais tarde nós vamos ter outras lavouras que também vão se desenvolver, mas num critério de bem menor proporção, já que o açúcar era o principal produto visando a exportação. É bom ressaltarmos também, nesse contexto, a sociedade colonial era uma sociedade patriarcal, fortemente controlada pelos homens, e o forte poder da igreja, que também se fazia muito presente na colônia. Contudo, não podemos achar que era somente senhores de engenho e escravos. Você tem uma população pobre e livre muito forte, muito marcante, que vive abandonada praticamente do período do governo colonial. Não abandonada no sentido de fazer o que quisessem, mas abandonada no sentido de terem algum tipo de recursos para que pudessem se desenvolver. É fato também que você tinha trabalhadores pobres livres, mas que era uma minoria dentro desse contexto da colonização. Um fato que a gente deve destacar também
e isso vai ser decisivo para a crise do açúcar brasileiro, é a participação dos holandeses. Durante a União Ibérica, quando Portugal e Espanha estavam sob o mesmo comando, os holandeses acabaram sendo impedidos de comerciar o açúcar brasileiro. Isso promoveu uma invasão da Holanda aqui no Nordeste brasileiro. Essa invasão, como a gente diz na linguagem popular, ela vai custar caro. Em que sentido? Não é? Quando os portugueses retomam as rédeas, digamos assim, do seu governo, que retornam com, digamos assim, com força máxima para a colônia, um dos primeiros passos é a expulsão dos holandeses do nosso território. A expulsão dos holandeses vai implicar diretamente na crise do açúcar brasileiro. Isso por quê? Com a saída do Brasil, os holandeses migram para as Antilhas, passam a produzir açúcar, plantar a cana-de-açúcar em bem maior, digamos assim, um açúcar de bem melhor qualidade e com preços bem melhores do que o açúcar brasileiro. Isso vai gerar um declínio de imediato da produção da açucareira aqui no Brasil. Cuidado, não quer dizer que parou de produzir açúcar no Brasil, não é isso, mas ela reduziu bastante de forma significativa. Ao mesmo tempo, no final do século XVII, já são encontradas as primeiras jazidas de ouro, né, na região mais centro-oeste do Brasil e na região sudeste do Brasil. E nós passaríamos a viver um novo ciclo econômico, que seria o ciclo da mineração. Mas isso aí fica para o próximo vídeo para a gente discutir um pouco mais. Tá legal, pessoal? Espero que tenham gostado. Cuidem-se, estudem e logo estaremos juntos. Valeu, pessoal. Tchau.